Eu tinha imaginado que presidente da República fosse capaz de mentir descaradamente sobre os benefícios da vacina. When this experimental vaccine is not a vaccine, it is an experiment on people with no consent, extortion of consent, with no disclosure of what they have put in, the procedure. Even I'm a researcher, the methodology has been completely forgotten on the ethical point of view, conflict of interest. Terceiro, as crianças têm que ser vacinadas. Se não tiver atestado de vacina, a mãe também perde o benefício. Walk us through your thoughts about this vaccine, particularly for adolescents and for school-age children and younger. Yeah, certainly. So just to reiterate, I'm of the industry my whole career, and I'm generally pro-vaccine, but I'm pro-safety, and these COVID-19 vaccines are not safe. Pelo amor de Deus, a gente não pode ser ignorante a ponto de achar que não vale a pena tomar vacina. And this shows that amongst 50,000 employees, the more COVID vaccines they had, the more infections they got. Que é importante que a gente não permita que a ignorância tente vencer a medicina. It's marketing. This is marketing. This is not science. This is incredibly effective marketing. It has nothing to do with science. Você veja o que está acontecendo com a pandemia. Você veja o que está acontecendo com a pandemia. Já são quase 630 mil mortes. Ou seja, é um absurdo as mortes voltarem a crescer e ainda tem gente dizendo que não pode tomar vacina, que não aceita obrigar a tomar vacina. Oh, what am I supposed to do? I have to do this, it's my job. And if I don't do it, then I'm going to get fired. It's your life. You telling me that having a job is more important than your life? So you're going to go ahead and do that job and then take the shot because you're saying, well, I'm being forced to do it and I got to do it for my job? My God, I'd rather, I've had people tell me, well, what am I supposed to do? I'd end up homeless. Well, guess what? At least you're alive. Homeless and alive versus the shot and being dead in the next 6 months to 2 years. I don't think there's much of a choice there. I think, how can you even say that, oh, well, they're forcing me to? Unless they tied you down and put a gun to your head and said, take the shot or else I'm going to blow your head off. That's the only way you could say force. And I would say to blow my head off. I wouldn't take the vaccine. That's just me, though. Ninguém vai te obrigar a tomar vacina. Mas também você não vai poder ir por lugares públicos. I wouldn't take the vaccine. Você não vai poder. Se você não quer tomar vacina, é um direito seu. Mas você não pode participar de nada com gente. I wouldn't take the vaccine. Você não pode visitar parente. I wouldn't take the vaccine. Você não pode receber sua mãe. I wouldn't take the vaccine. Você não pode receber seu filho. I wouldn't take the vaccine. Você não pode receber seu neto. I wouldn't take the vaccine. A sua criança não pode ir para a escola. I wouldn't take the vaccine. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Irmãos e irmãs, esse aqui é o segmento 02 e é o último vídeo que eu faço a respeito desse assunto, farmaqueia. Irmãos, nem fazendo vários vídeos eu teria como abordar todos os assuntos relacionados com a farmaqueia. Então esses 2 vídeos que eu fiz, o primeiro farmaqueia, mercadores de almas, e agora farmaqueia, o trono de Satanás, é um resumo, é como se fosse uma abordagem resumida mesmo do assunto, algo condensado aqui onde eu posso apresentar um pouquinho de cada coisa para vocês analisarem também, estudarem também. Nesse vídeo eu quero começar lendo a palavra de Deus aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. O Senhor Jesus Cristo falando aqui. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, o Senhor Jesus está falando aqui que Pérgamo, aquele lugar que nós vimos no vídeo anterior,
que é onde eu falei para vocês que tinha feitiçaria da pesada, que as cobras, as porias se manifestavam no palco ali naquele centro daquele teatro antigo, e as pessoas ficavam lá tocando as porias, se relacionando, tendo amizade com as cobras, com as serpentes demoníacas, com a encarnação de demônio aparecendo ali. Demônio encarnado aparecendo em forma de serpente para as pessoas. Ali onde eu falei, meus irmãos, a gente viu a respeito das moedas antigas, aquela idolatria das pessoas, a figura da serpente, a figura do maior inimigo de Deus, Satanás, a antiga serpente, o diabo, que engana todo mundo. As pessoas tinham relação ali de amizade, relação, claro, né, pensavam elas, né? Relação ali, o Senhor Jesus disse que Pérgamo era o trono de Satanás. Então, meus irmãos, qual foi o lugar, claro que nós já sabemos ali, né? Que foi a OMS. A OMS, ela adotou para ela. Nós vemos inclusive aqui com a página da OMS aberta. A própria OMS explicando ali que seu emblema deriva do Asclépio, que foi tão bem sucedido, ali onde eu grifei ali, meus irmãos. Foi tão bem sucedido em salvar vidas, né? Que eles resolveram adotar ali para eles o emblema do Asclépio, do anjo caído, Asclépio ali, a semente de anjo caído, Nefilim, descendente de gigantes, da onde veio Hipócrates, linhagem da qual veio Hipócrates, chamado de pai da medicina. Então, o que Jesus Cristo diria hoje para a OMS? Que eles são, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é o trono de Satanás. Eles hoje são eles ocupam esse título hoje perante o Senhor. E é a respeito disso que eu quero falar com vocês nesse vídeo, meus irmãos. Sendo assim, sendo que Pérgamo, onde aconteciam as maiores feitiçarias ali do inferno, onde as pessoas entravam em salas de incubação, chamadas também de sala do sono, onde elas tinham que se preparar, como nós vimos no vídeo anterior, com jejuns, com banhos de erva, com dietas específicas, para poder se apresentar perante os demônios, para poder ter demônios interferindo no sonho delas e dizendo como elas seriam curadas, como se fossem deuses. Hoje, a OMS quer se colocar num lugar de interferência. Muita gente que não conhece a história verdadeira do símbolo, que não foi pesquisar a verdadeira simbologia por trás desse satanismo dessa serpente no bastão de Asclépio ali, muita gente pensa, ou até falam isso, propagam erroneamente, meus irmãos, dizendo que assim, não é tão má essa ideia, né? Já que Moisés fez a mesma coisa lá no deserto. O que foi que o Senhor Jesus falou, meus irmãos? Ele disse que assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, seja erguido. O que quer dizer isso, meus irmãos, nessa fala do Senhor Jesus? Quer dizer o que ele está apoiando? O símbolo da OMS? Nunca. Quer dizer o seguinte, para nós olharmos para Jesus e não para a medicina, para nós olharmos para Jesus e não para a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, ela tenta se colocar na frente como se fosse soberana ao Senhor Jesus, soberana aos preceitos da palavra de Deus, e ela não é. E nisso aí, meus irmãos, entra o perigo que as pessoas que não usam o seu talento estão correndo eterno. É um perigo eterno, meus irmãos. Porque pessoas nascem aí com problemas de saúde, elas vão recorrer à farmaqueia. Por quê? Porque pessoas do corpo de Cristo que deveriam estar exercendo seu chamado de cura, porque o Senhor deixou dons para nós. Ninguém ficou sem dom. Quem recebeu menos, recebeu um. O Senhor fala sobre isso na parábola dos talentos. Se uma pessoa, meus irmãos, faz parte do corpo de Cristo, ela não pode dizer que ela não tem nenhum talento, porque se ela falar isso, está chamando Jesus Cristo de mentiroso. Porque ele deixou pelo menos um talento com cada um de nós. Alguns têm mais talentos, outros têm menos. Talento o que é? É o dom que Deus te deu, é o dom que Deus me deu para que a gente funcione como o corpo de Cristo.
Então, quando a gente não funciona, quando a gente não está nem aí, irmãos, em saber qual é o nosso dom, a gente não crê no poder da oração, a gente não crê que se eu orar e perguntar para Deus qual é o meu talento, Ele vai me mostrar qual é o meu dom, a pessoa nem ora. Irmãos, quando nós não usamos o nosso talento, principalmente eu estou falando nesse vídeo aqui, exclusivamente de vocês, meus irmãos, que estão me ouvindo, que têm o dom de cura e não exercem. Nós estamos, quando nós não exercemos o nosso dom, levando pessoas para a farmaqueia, porque elas vão desesperadas atrás de cura, igual o povo ia lá antigamente, atrás dos asclepions. Quando o cristianismo começou a crescer, com os milagres que aconteciam, as pessoas entenderam o poder de Deus, entenderam que elas estavam lidando com artes do inferno, artes malignas, obras de Satanás, e aí sim começou uma decadência, só que aí vem a OMS e se coloca nesse outro lugar aí. Nós já vimos isso, meus irmãos, a gente vê muito isso, essa absorção. Morre uma coisa, outra derivada do mesmo material satânico surge. Por exemplo, quando a IG Farben foi dissolvida depois do julgamento de Nuremberg, o que aconteceu? A Bayer e a BASF continuaram, meus irmãos, continuaram aí propagando engano para as pessoas, continuaram propagando produtos que têm doenças dentro, igual eles venderam produtos contaminados com HIV sabendo que tinha HIV, venderam para países de terceiro mundo sabendo. Então eles estão vendendo coisas aí para prejudicar a saúde das pessoas. Da onde eles vieram? O que o Senhor Jesus falou? Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não tem coisa boa ali, meus irmãos. Da mesma coisa a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela derivou desse culto a Asclépio. Tanto eles levam isso tão a sério, meus irmãos, que eles adotaram o principal símbolo de Asclépio. Esse simbolismo ali, meus irmãos, que eles adotam e assumindo que é de Asclépio, assumindo que vem ali dos Asclepions, desqualifica a OMS completamente para ditar na vida de nós cristãos, ditar regras na nossa vida, meus irmãos. Eles estão completamente desqualificados. Nós temos que ficar com o Senhor Jesus. E aqueles que têm dom de cura precisam exercer. Porque aqueles que não exercerem, meus irmãos, olha o destino de quem não exerceu o seu dom, porque o nome do Senhor está sendo blasfemado. Aqueles que têm dom de cura precisam exercer o seu ministério, para que o nome do Senhor não seja blasfemado. O Senhor deu o dom de cura para algumas pessoas, e pela falta de exercício desses dons, a humanidade recorre à farmaqueia. E não é assim que o Senhor quer, não foi assim que Ele designou, meus irmãos. Então, que o Senhor abra os olhos espirituais daqueles de vocês que estão ouvindo, que têm o dom de cura, que não estão exercendo. Isso é seríssimo, meus irmãos. O corpo de Cristo fica atrofiado quando um membro não anda, não funciona, de acordo com o que deveria funcionar. O Senhor Jesus já deu dons diversos para nós, para que o corpo não sinta falha, para que o corpo não sinta essa atrofia, para que o corpo ande, meus irmãos, em unidade, literalmente, meus irmãos. Então, que aqueles de vocês, meus irmãos, que não sabem se tem o dom de cura ou não, ore e pergunte ao Senhor, creia que Ele vai responder a sua oração. Use a sua fé. E eu quero entrar aqui na questão de receber remédios, receber doses. Não vou ler aqui, meus irmãos, entrar em detalhes. Eu vou deixar um PDF embaixo desse vídeo. Nesse PDF eu vou colocar o texto completo que esse irmão me enviou. Esse irmão pediu para ser mantido em sigilo, o nome dele. Ele me mandou um estudo ali, um resumo de um estudo que ele fez bem completo sobre a palavra didome. Eu já abordei isso em outros vídeos anteriormente, mas esse irmão, depois que eu fiz o vídeo, ele me mandou esse e-mail, explicando ali que didome, olha ali onde eu grifei com o asterisco vermelho, ali embaixo, com a setinha vermelha. Ele escreveu assim, a nossa palavra em português, dose, vem do grego doses, ou seja, a nossa palavra dose, dose de remédio, dose de vacina, primeira dose, dose de reforço, vem do grego antigo, que é uma variação da palavra dosing. E ele coloca ali, e no dicionário Strong está errado, meus irmãos.
tá como se fosse de Dome. Ele falou, ele menciona, ele me dá os links ali. Então isso é muito importante, porque quando fala que a besta vai fazer com que a todos, né, recebam um sinal, dará um sinal. Dará é dose, dar essa dose já. É ofertar a dose de remédio, a dose de vacina. Então, é seríssimo, meus irmãos, isso daí. Esse erro que aconteceu no dicionário Strong. Então, eu vou deixar isso para vocês no PDF, irmãos, porque é bem longo aqui o e-mail que o irmão me mandou. Bem completo, muito interessante. E para que vocês tenham acesso a esse estudo também, façam o estudo de vocês aí. Esse é outro assunto que eu quero conversar com vocês, é uma sugestão do irmão Levi Mateus, ele permitiu que eu falasse o nome dele. Esse irmão aqui, ele compartilhou comigo esse grupo dessas moças, meus irmãos, elas estão ali cantando uma música chamada Veneno Rosa. E o símbolo delas, do grupo delas ali com essa música, são duas presas de uma serpente, ó. A hora que a moça, tá muito rápido, essa troca de imagem é tão rápida que não dá para perceber, então eu pausei aqui. Na hora que a moça tá ali num cativeiro espiritual, aparecem rapidinho, eu grifei de verde ali, aparecem duas presas enormes de serpente na tela, aparece num flash super rápido, e elas vendem, né, essas máscaras aí com as presas da serpente. E nessa letra, meus irmãos, é o diabo praticamente ali oferecendo para que a pessoa receba a marca dele. Essa é a letra. Essa moça ali, ela enfia a mão numa piscina cheia de grafeno, black goo, sangue de demônios, ichor. E ela tira a mão toda preta ali. Então, o irmão Levi sugeriu várias outras músicas, mas irmão Levi, eu te agradeço. Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão o vídeo fica muito longo. Mas eu vou deixar tudo isso no PDF, irmãos, para vocês, tá? Darem uma olhada. E falando nessa situação do ichor, meus irmãos, o sangue de demônios, geneticistas gregos chamam, né? Falam que o ichor já era estudado desde a época da Grécia Antiga, e eles têm uma soberba, meus irmãos, os gregos, e eu estou falando aqui de cientistas gregos, tá bom? Cientistas gregos, eles têm uma soberba em falar que só os homens gregos têm o gene E no sangue, que é o gene descendente dos gigantes, dos deuses do Olimpo, o que eles chamam, os próprios geneticistas, né, falam que é ichor, o sangue dos deuses gregos. E por que eles dizem que é sangue azul? Não é referente à cor da pele da pessoa, que é branca, e a veia, quando ela aparece, mostra o sangue azul. Não é. É porque médicos antigos, ao examinar o sangue desses deuses aí, quando eles estavam morrendo, isso tudo vou deixar nos links de mitologia, né? Que nós sabemos que não é mitologia coisa nenhuma. É mistura de DNA, de anjos caídos com mulheres humanas, os descendentes, eles diziam que tinha esse sangue. E quando ele era examinado, quando ele era colocado em contraste com outros compostos, ele ficava azul. Por isso, cada vez, meus irmãos, que vocês verem aí personagens azuis, personagens do Egito, os deuses mais poderosos que os egípcios acreditavam ser os mais poderosos, eles eram pintados de azul. Por isso você vai ver a maior parte dos deuses indianos da cor azul, porque eles creem que é a cor do sangue dos descendentes dos anjos caídos com as mulheres humanas. Por isso você vai ver o gênio do Aladim. Qual que é a cor dele? É azul, porque ele tem essa descendência caída, maligna. Avatar ali, todo mundo é azul. São seres superiores, são seres de uma semente decaída. Esse outro personagem aí, Dr. Manhattan, também é azul. Irmãos, toda essa coloração, a cromoterapia e esse negócio todo é o inimigo, o diabo, dizendo que esses personagens são descendentes de anjos caídos com mulheres humanas. Eles têm sangue azul.
Então, quando você vê coisas aí, os Smurfs, né? Esse povo todo aí colorido de azul, não é porque não tinha o que fazer, não tinha outra cor para dar, eles resolveram dar a cor azul, tá? Isso é tudo programado, tudo, o diabo não dá ponto sem nó, né? E quando você vê verde, cor verde, né? Aquele Shrek bem fortão lá, incrível Hulk, o poder alienígena, né? Os aliens. Cada vez que você vê alienígenas, coisas verdes, está se referindo à mutação que acontece no corpo do ser humano quando ele é infectado por alienígenas. Isso tudo que eu estou te falando, meus irmãos, eu não vou pôr link em lugar nenhum porque foi o Senhor que me falou. Então não tenho link para te mostrar sobre isso. Foi algo que o Senhor me mostrou. Então note o seguinte, esse símbolo do filme alienígena, você vê esse demônio ali alienígena enrolado, né? Depois em uma outra capa você vê que tem esse portal, como se fosse esse risquinho ali, né? Um risquinho e alguém tentando sair ali, alguém tentando acessar alguma dimensão. E o que é isso? Esse redondo que o alien está formando ali junto com o risco é como se fosse a letra Pi. Nós vimos a respeito da letra Pi no vídeo anterior, a letra grega Pi, da onde vem o Phyrexia. Eles usaram Y ali só como um disfarce, mas os próprios administradores que criaram o jogo falam que é o Pi, da perfeição. Você vê que eles usam no símbolo ali, né? Antes da última letra A ali, vocês veem que eles usam o Pi como símbolo. O nome do jogo é Phyrexia, todos serão um. O que é que eles estão querendo ditar aqui? Que as pessoas que receberem DNA maligno através das vacinas, elas vão ser um com o inferno. É isso que está sendo dito ali. Inclusive nesse jogo, como eu já falei no vídeo anterior, eles mostram ali pessoas sendo injetadas pelo líquido Ichor e se transformando em seres que eles chamam de completados, que são pessoas que vão poder agir de acordo com o que aquele demônio ali do transhumanismo quer. You can either kneel before this throne or become a part of it. E quando esse demônio diz que as pessoas elas só têm duas escolhas, eles tiram Jesus, né, completamente de cena. Ou se dobrar perante o trono dela, como os satanistas fazem, ou fazer parte do trono. Esse fazer parte do trono, meus irmãos, é quando a pessoa recebe dentro do corpo dela a injeção. Eles injetam ali na pessoa o que nesse jogo eles chamam de óleo brilhante, que é o Ichor, o sangue de demônios, DNA de demônios, e a pessoa fica empalhada com grafeno no trono desse demônio. Então, quando você vê aquele trono com aqueles 2 chifres gigantescos que crescem ali ao lado, chifres pretos não são chifres, são pessoas empalhadas em grafeno, que estão ali petrificadas com esse demônio. E você vê também esse símbolo do Pi sendo mostrado nesse filme Arrival, Chegada. Você vê que nada é por acaso. A mulher ela tenta decifrar nesse filme ali o que os demônios estão tentando mostrar. Eles fazem um círculo com grafeno e você vê que na capa eles alinharam ela exatamente com o círculo. Isso daí eles estão mostrando como se fosse um desenvolvimento do Pi. Um desenvolvimento, ela chegando ali perto daquele círculo para formar a letra Pi. Quer dizer o quê? Semente humana misturada com semente demoníaca, ferro misturado com barro. Como a palavra de Deus nos diz, humanos se misturando com demônios, humanos se misturando com DNA de ossos que foram retirados de ossos de gigantes. Que você vê, né, meus irmãos? Sempre que foram achados gigantes, em toda a história, isso aí quem fala, quem explica pra gente, é o Dr. Thomas Horn e o Steve Quayle, o Timothy Alberino, L.A. Marzulli, eles explicam a respeito disso. Todas as vezes que foram encontrados gigantes, nefilins, descendentes de gigantes, a mídia falou, não, fala que foi mentira isso aí e que você tentou pregar uma peça em todo mundo.
Então você vê essa história se repetindo. Cada vez que alguém ficou escandalizado por ter descoberto um gigante, um esqueleto de um gigante, depois veio um negócio da mídia para desmentir, para falar que era uma fraude, que não era verdade. Claro, eles querem que as pessoas acreditem que aquilo ali era mentira, enquanto eles retiraram os ossos, levaram para os laboratórios interessantes que eles têm e fizeram ali todos os experimentos que eles querem fazer com os ossos, com o DNA contido nos ossos, com o material genético desses descendentes de demônios, descendentes de anjos caídos. E você vê também ali nesse logotipo dessa bebida Monster, claro, a mistura, né? Está sendo ensinada ali uma mistura demoníaca com uma mistura humana. A cor vai ser verde, a cor principal. As outras bebidas que eles lançaram depois têm outras cores, mas a cor que inaugurou isso aí é a cor verde. E você vê ali na própria palavra Monster a letra Pi. Você vê, eu falei a respeito disso no vídeo Os Híbridos de Satanás. São 3 vídeos, se você não deu uma olhada, eu recomendo que você dê uma olhada, porque esse vídeo aqui é uma continuação de vários vídeos. E por que as pessoas acham isso normal? Por que elas acham que está tudo bem você tomar uma vacina que tem um composto com o nome de Lucifer? Luciferase. Por quê? Porque elas foram doutrinadas, meus irmãos. As pessoas, elas aceitaram uma doutrinação de ter empatia, como canta Mick Jagger nessa música, simpatia pelo diabo. Então eles estão nessa aventura de ter simpatia pelo diabo. Vou postar aqui alguns trechos aqui para você dar uma olhada de programas e desenhos e séries que foram veiculadas aí, tentando mostrar para as pessoas que o diabo é tranquilinho, que ele quer fazer amizade com as pessoas. Lá fora, trate de não sonhar mais com ele. Sabe como? Gostando de gatos? Falo sério. Lúcifer tem seu lado bom. Às vezes é... Bem, nem sempre ele é... Ora, não pode ser tão mal assim. Satanás! Satanás! Ai, venha cá, Satanás! Onde está Satanás? Aparece, Satanás! Satanás! Economize gasolina e pneus. Esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Our books, our history is a lie. I don't believe the beast ever threatened our shores. It was just a story. A story told by them. For generations, they've taught us to hate the beasts and sent the hunters out to destroy them. And the beasts learned to fear us and hate us. And they fought back. Who are you, Jamala? Listen to her. Let the beast go! Bom, vocês viram ali a Cinderela falando numa voz toda delicada, né? Ai, limpando a moral de Lúcifer, meus irmãos. Isso fica no subconsciente das pessoas. Então, se não for a pessoa ali no altar, meus irmãos, com o Senhor, ela vai ouvir cientistas falando que o nome de Lucifer, Luciferase, está nos compostos das vacinas, e ela vai achar que está tudo bem. Ela não vai achar nada de ruim, porque ela já está nutrindo uma simpatia pelo diabo. E aí você vê, eu quero entrar no assunto, meus irmãos, com vocês, dessa minissérie, uma trilogia que passou como se fossem novelas, né? Uma trilogia chamada Os Mutantes. E essa trilogia, meus irmãos, é a prova de que tudo isso já estava planejado há anos e anos e anos.
Essa trilogia ela estreou há muitos anos atrás e eles falam ali de adulteração na glândula pineal, que é o que acontece quando a pessoa se presta a fazer o teste de PCR. Eles falam a respeito de nanotecnologia, injetar um chip com nanotecnologia na pessoa. Tudo que acontece, a mulher ali, que é a doutora Júlia, personagem fictícia, que não existe de ficção, na verdade, acontece isso na realidade, isso é um fato real, como nós bem sabemos hoje. Essa doutora Júlia ali, ela é uma suposta personagem que fala a respeito de uma campanha de vacinação que vai inserir genes mutantes nas pessoas. E é exatamente isso que nós vimos acontecendo e continuamos vendo acontecendo com as vacinas de Covid-19. Não! Que isso? O senhor não pode invadir assim o meu computador, não. Só um instantinho. Eu só quero ver se não tem nada aqui sobre mutantes. Eu já disse que não tem nada. Projeto DNA. Tem tudo a ver com o que eu tô procurando. Agora, quando você estiver pronto, recuperado, eu vou operar você. Vou colocar o microchip no seu cérebro. E aí eu vou bloquear sua memória antiga e você vai poder obedecer pro resto da sua vida. Sabe o que eu vou fazer? Através de um catéter, eu vou colocar no seu cérebro um fio fino, finíssimo, e injetar soro, que vai levar uma micropartícula ínfima, tão pequena que você não vai nem sentir. Meu organismo vai rejeitar esse microchip. Não vai, não. Não vai com essa nova tecnologia. A nanotecnologia, uma especialidade do Eugênio. Então eu vou colocar um biomicrochip. Biomicrochip? Biomicrochip. Que é revestido de material orgânico. A guerra entre humanos e mutantes vai se associar ao governo numa campanha bilionária de vacinação em massa. A ideia é vacinar todos os cidadãos do país. Para isso, o governo vai aplicar 2,5 bilhões de reais na Progênie para a fabricação dessa vacina. Peraí, 2,5 bilhões liberados pelo governo? Importante para os projetos dos reptilianos. Acontece, Samira, que essa vacina fabricada pela Progênese, ela é um blefe. As pessoas que forem vacinadas, elas vão se tornar mutantes altamente ferozes. Doutora Júlia, como você é diabólica. Eu espero que isso seja um elogio, Samira. Nas primeiras semanas, as pessoas vão se sentir maravilhosamente bem, mas logo em seguida vão começar os efeitos da mutação violenta. Entendi tudo, Júlia. As primeiras vacinas servirão para que os reptilianos ganhem tempo. Assim, muito mais gente poderá ser vacinada. Você entendeu muito bem, Draco. Quando a humanidade se der conta disso, será tarde demais. As mutações violentas serão uma praga totalmente fora de controle. Mas você sabe muito bem que nem todos os mutantes são resultado de misturas com genes animais. Eu sei. Alguns, os superdotados, sofreram alterações na glândula pineal. Exatamente. Estas são as minhas melhores invenções. As minhas mais poderosas. Pois é, mas agora, Júlia, todo mundo vai descobrir tudo sobre as suas experiências. Eu sempre soube que isso um dia ia acontecer, Beatriz. So the technocracy that they're pushing towards is what is called transhumanism. So essentially what you do is you use injections to inject materials into the body that create the equivalent of an operating system. Ou seja, é um absurdo as mortes voltarem a crescer e ainda tem gente dizendo que não pode tomar vacina, que não aceita obrigar a tomar vacina. So this is a similar system for your body. You inject materials into your body that essentially create the equivalent of an operating system and a receiver, and you can literally hook everybody up to the cloud. And that includes hooking them up in a way that their transaction system, the Bible calls it the mark of the beast. Ela é prova concreta que eu sou capaz de criar seres humanos superiores. Isso é um absurdo.
sacred mission. It's to create the perfect society. Lucifer will finally have a worthy home. It's why they stole the shroud. They needed DNA. What's in me? In you, Jesus. A better Jesus. I will stitch perfection into the flesh of this land. Surrender to our perfection. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague, and we are the cure. They wish to cure us, and I say we are the cure. Your realms are diseased, and we are the only cure. We are everywhere, and you will surrender to our perfection. Meus irmãos, essa situação aqui de seres humanos superiores é exatamente o discurso satânico, é um planejamento satânico. Na verdade, o Senhor já tinha falado disso na palavra dele, quando ele diz que haveria mistura de sementes, misturar-se-ão com semente humana. Os demônios, anjos caídos, se misturariam com semente humana através dessa situação toda genética. Essa tecnologia dos anjos caídos, essa situação de CRISPR-Cas9, edição genética, essa situação de terapia genética que chamam, né? Vários médicos aí são contra usar essa palavra terapia genética, porque não traz melhora nenhuma para nós. Só que do ponto de vista do diabo, como ele costuma apresentar nesses filmes satânicos, novelas satânicas, séries satânicas, músicas satânicas, do ponto de vista de Satanás, que é nosso inimigo, ele acredita que ele pode aperfeiçoar o ser humano com essa mistura. Na verdade, ele está condenando a pessoa. A pessoa está se mesclando com o DNA condenado, com um elemento condenado genético. O inferno inteiro, meus irmãos, eles têm a essência deles é condenada. A essência deles é de uma eterna condenação. Então eles querem compartilhar essa essência com o ser humano para que o ser humano herde essa eterna condenação. O Senhor Jesus morreu por seres humanos. Ele não morreu por híbridos. Ele não morreu por seres adulterados. Eu falei disso também a respeito disso, com mais detalhes nos 3 vídeos, Os Híbridos de Satanás. Dê uma olhada nesse vídeo se você tiver interesse nesse assunto, com mais detalhes. Mas você vê nesses filmes, nessas séries, nesses jogos satânicos, o diabo sempre batendo na mesma tecla, que ele vai fazer uma sociedade perfeita, humanos superiores, humanos melhorados, humanos completados. Esse demônio ali, Elish Norn, a mãe das máquinas, o transhumanismo puro. Qual a proposta desse demônio, meus irmãos? Injetar perfeição nos seres humanos. Pela tese ali do inferno, isso daí é perfeição. Então eles vão injetar o que é um sistema completo, como vários médicos aí já nos falaram, vários médicos já analisaram em microscópio, chips eletrônicos se montando, parasitas tecnológicos dentro das vacinas de Covid-19. E outra coisa, meus irmãos, que eu preciso abordar com vocês também aqui nesse vídeo é o fato de o diabo usar a mídia, usar essas novelas, esses filmes. Ele usa os instrumentos dele, que são os filhos das trevas, são pessoas que já têm aliança com Lúcifer, já são satanistas, já são luciferianos.
Esse pessoal todo aí escreve essas novelas, escreve esses roteiros de filme, escreve esses roteiros de jogos de videogame, jogos de cartas. Eles escrevem porque eles já sabem da história, eles não estão prevendo nada. Tem gente que fala, nossa, eles estão prevendo coisa nenhuma. É um plano que já está traçado há milênios isso aí, meus irmãos. E o Senhor já nos alertou na Bíblia. A Bíblia é o maior spoiler que existe e ela conta para nós que o fim é Satanás queimando. Ele e todos os servos dele queimando no lago de fogo. Esse é o fim. O Senhor Jesus ali já nos deu o fim da história. Eis aí o fim da questão, diz na palavra. O fim da questão é o Senhor é vitorioso. Ele não está competindo com o diabo. Isso é um detalhe muito interessante, meus irmãos, para nós notarmos. Deus não compete com criaturas, ele já nos contou qual vai ser o final da história ali. Nós temos que permanecer firmes, meus irmãos. Eu quero trazer para vocês aqui um resuminho aqui, o evento 201, que eu acredito aí que a maioria de vocês já deva ter ouvido falar a respeito desse evento. É um evento ali onde os mercadores de almas, aí, os grandões do mundo, os inimigos de Deus, se reuniram para debater isso aqui antes de Covid-19 aparecer, certo, meus irmãos? Sentaram-se ali numa mesa, uma meia-lua de uma mesa quadrada, não é mesa redonda, né? Uma mesa quadrada ali, para debater uma suposta pandemia chamada supostamente coronavírus. And with that, here in New York and online, welcome to Event 201. It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. The sickest required intensive care. Many died. At first, the spread was limited to those with close contacts, healthcare personnel, co-workers, and families. But now it's spreading rapidly throughout local communities. International travel has turned local epidemics into a pandemic spanning the globe. Just 3 months ago, CAPS started in South America, but has now reached several countries with more than 30,000 cases and nearly 2,000 deaths. Eles estão debochando dos seres humanos ali, meus irmãos. E eles publicaram isso aí no YouTube, para as pessoas ficarem lá, né? Nossa, que coincidência que aconteceu. Coincidência nada. Isso é plano do inferno há milênios já. O diabo vem e revela para os seus aliançados ali, para os satanistas e luciferianos, o que ele vai fazer. Qual é o objetivo disso tudo, meus irmãos? Por que o diabo escancara? Isso é psicologia reversa, irmãos. O diabo escancara isso aí nessas novelas aí, essas minisséries aí, Os Mutantes, músicas, filmes. Por que ele escancara isso aí, meus irmãos? Por que ele deixa na cara das pessoas para que as pessoas assistam a novela, assistam o filme e aí acontece um negócio de verdade e vem alguém falar que aquilo ali é real, as pessoas vão zombar, elas vão dar risada, elas vão achar que a pessoa está surtando, que a pessoa está vendo o diabo em tudo. Elas não percebem o plano do inferno por trás daquilo ali. Elas não percebem que elas estão caindo no engano do inferno. Porque como que vai acontecer um negócio que a novela contou anos atrás? Elas não percebem que elas estão lidando ali com filhos do diabo, com satanistas. É isso que nós temos que analisar, meus irmãos. E qual é então, meus irmãos, a finalização aqui? Qual que é a finalização quando os demônios mostram ali o sangue deles, o Ichor, quando eles mostram esse sangue condenado, quando eles mostram esse sangue decaído, se misturando com o DNA humano? Na verdade, nós sabemos por quê, meus irmãos, para a aparição do anticristo. Então, pessoas ali vão começar a criar leis que tornem cada vez mais complicada a nossa liberdade como cristãos. Só que isso tudo é o cumprimento da palavra. Nós temos que permanecer firmes no Senhor. Assim como aquele filme ele mostrou, eu sou a lenda, você e eu, meus irmãos. Você e eu que estamos firmados na rocha, que estamos no caminho estreito, nós somos a lenda espiritualmente falando. Nós somos pessoas ali, irmãos, aqueles poucos que o Senhor falou que escolheram o caminho estreito. Que estão andando, a gente está se esforçando, meus irmãos, para andar pelo caminho estreito. A porta estreita, poucos encontrariam, poucos entrariam por ela.
O Senhor Jesus falou a respeito disso já. Ele já tinha nos alertado. O caminho largo a maioria escolhe. Ele já nos mostrou que a salvação não é um negócio, não é um oba-oba. Não é um negócio simples, fácil. É uma luta diária, a crucificação, a morte do eu. Que nós continuemos nisso aí, meus irmãos. Que nós continuemos, porque esse filme aí, Eu Sou a Lenda, ele nos mostra que esses seres ali que estão contaminados, os humanos que estão contaminados com aquele vírus, eles odeiam a luz, eles só saem à noite. De dia eles não funcionam porque eles odeiam a luz. Até os cachorros infectados odeiam a luz. O homem tenta ali entrar numa loja, fingir que ele está interagindo. A gente não vai ter interação, meus irmãos. Cada vez menos pessoas ao nosso redor vão entender, vão compartilhar da mesma posição, da mesma visão que nós. O nosso papel, meus irmãos, é permanecermos em Cristo. O nosso papel, aconteça o que acontecer. A OMS está também para votar ali, né? Acredito que no meio do mês, leis de mudança internacional. Já postei um vídeo a respeito disso. É um documento que eles querem aprovar para mudar o direito internacional também, a lei de direito internacional. Com relação à área da saúde, provavelmente essa vacina e outras aí serão exigidas, serão obrigatórias. Já tem notícias aí falando, chegou a hora de você parar de ficar contando quantas doses você tomou. Eles estão querendo induzir as pessoas a simplesmente aceitarem tantas doses quantas eles quiserem injetar nelas. Igual é mostrado já nesse clipe ali dessa menina, né? Então, meus irmãos, a gente só permanece. Eu vou finalizar esse vídeo aqui com um trecho de um louvor que é tremendo, meus irmãos. É uma mensagem de esperança do Senhor para a nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. To look at your past and remember your sin, 'cause I've washed it all away. As far as the east is from the west, so have I removed your sin from you. In the sea of forgetfulness, I no longer remember it. It is gone. It is gone. You don't need to dwell there any longer. You don't need to dwell there any longer. It's gone. I've washed you clean, and my blood, it is enough. My blood, it is enough to wash you, to cleanse you. So forget it. It's in the past. I don't remember anymore. I've made you new. I've washed you white as snow. And I've clothed you in the garments of righteousness.
to know tonight. It's all about that wedding day. That's where your focus needs to be. On the day when I return and claim you. And this season I'm making you ready. I'm preparing you for that day. So don't dwell in the past. Look forward, look forward, look forward to the future. Look forward to that day when I come, when I come, when I split the sky, and I claim you as my own. We're gonna spend eternity together, eternity.
trust me, my beloved. Just trust me, my beloved. You're gonna shine. You're gonna shine. You're gonna shine. Even persecution, I'll give you strength in that time. I'm making you ready. So just embrace the small sufferings. Suffer with me, daily with me. Just embrace it, 'cause I'm making you ready. I'm preparing you for that day. I'm preparing you for that day. Just embrace it. Do not fear. Do not fear man. 'Cause I am with you all of the time. All of the time. I am with you. And I'll be right by your side. When enemies come, when darkness comes all around you, you don't have to fear. You don't have to be worried. I'm gonna be with you. I'll give you everything you need for life and godliness. Just trust me. Just trust me. Just trust me, my beloved. Lean into me. Lean into me. You're gonna shine. 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 You're In your heart, behold, I'll make all things new. It's gonna be worth it. Behold, I'll make all things new. You come up leaning. Behold, I'll make all things new. Shine in the kingdom of my Father. Behold, I'll make all things new.
Behold our